rotação em torno do eixo dos eixos. Então você vai fazer de novo uma rotação do plano x, cosseno gama, zero. A última exponencial é S3 agora? Oi? A última exponencial de alfa é S3. Deixa eu ver se eu não errei aqui. Não, pode ser, deixa eu ver aqui. Essa exponencial aqui é em torno do eixo dos eixos. É z, x, obrigado pela correção. Z, x e c, tá certo? Z, x e c. Então aqui, z, plano x, y. X, plano y, z. C, plano x. Então, multiplicando essas três matrizes, a gente ganha lá a nossa famosa matriz de Euler. É uma parametrização. A parametrização de Euler, quer dizer, multiplicando três matrizes dessa categoria, você tem a matriz de SO3 bem geral. A matriz bem geral de SO3, claro, a representação tridimensional. Então, é o que o Dória falou. Eu tenho os geradores e tenho os parâmetros. Isso que identifica o grupo. Agora, com esses mesmos geradores e esses mesmos três parâmetros, eu posso fazer uma rotação no espaço espinorial. Essas rotações aqui vão atuar no espaço tridimensional, x, y, z. Vão atuar em qualquer objeto que seja um vetor, seja a posição, seja a velocidade, seja a aceleração, seja a força, seja o campo eletromagnético, né? Seja um campo elétrico. Quer dizer, essa matriz aqui faz a rotação genérica de um vetor. Agora, se eu não tiver um vetor, se eu tiver um espinor, e aí como é que ficam esses ângulos de Euler em cima do espinor? Só que então, supor, eu vou manter os parâmetros, vou fazer uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos eixos. Só que no espaço espinorial, quem roda em torno do eixo dos eixos é a matriz sigma 3 sobre 2. Quem faz a rotação em torno do eixo do x é a matriz de Pauli sigma 1 sobre 2. E quem faz a rotação em torno do eixo dos eixos, de novo, é a matriz de Pauli sigma 3 sobre 2. Então, se eu quiser agora pegar a matriz de Euler em cima de um espinor, porque ela vai rodar não mais um objeto tridimensional, mas um objeto bidimensional, vamos dizer, spin up, spin down. Ela vai trabalhar em cima de um objeto complexo, com duas componentes. Então, essa matriz de Euler vai ter essa característica. Vai ser essa matriz aqui, vai ser exponencial de I alfa sigma 3 sobre 2. Aí aqui eu vou ter exponencial de I beta sigma 1 sobre 2. E aqui eu vou ter exponencial de I gama sigma 3 sobre 2. É só botar o gerador correspondente. Então isso aqui no espaço espinorial quem faz as rotações. E esses aqui são os ângulos de rotação. O ângulo de rotação independe do espaço. Vou fazer uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos eixos, um ângulo beta em torno do eixo do x e um ângulo gama em torno do eixo dos eixos. E aí eu boto só os geradores. Todo mundo sabe, essa matriz aqui é diagonal. Ela é 1, 0, 0, menos 1. Então, se eu exponenciar essa matriz, a gente vai ter exponencial de I alfa sobre 2. Essa matriz aqui, então, vai ficar exponencial de I alfa sobre 2, 0, 0, exponencial de menos I alfa sobre 2. Se eu quiser exponenciar essa matriz aqui, exponencial de I beta sigma 1 sobre 2. Então vai ser identidade mais I beta sigma 1 sobre 2. Agora, quando eu levar ao quadrado, vai ficar menos beta 2 sobre 2. Matriz sigma 1 ao quadrado, sigma 1 sobre 2 ao quadrado. Sigma 1 é identidade, vai ficar identidade sobre 4. Então aqui vai ficar sobre 8. Aí quando eu multiplicar sigma 1 a terceira, sigma 1 a terceira é sigma 1 ao quadrado vezes sigma 1, que é sigma 1, porque sigma 1 ao quadrado é identidade. Então eu vou produzir agora aqui, vai ficar, então a gente vai pegar esse I aqui, vai elevar a terceira potência, que vai dar para nós menos I, beta 3, sobre, aqui vai dar 2 fatorial, aqui era essa coisa, aqui vai ficar 3 fatorial, que é 6, aí vai ter essa matriz aqui, aí vai ficar sigma 1 sobre 8. E assim vai, Então a gente vai ver o seguinte, que essa matriz aqui, na direção par, ela vai dar o cosseno, então ela vai ficar essa matriz sigma 1, sigma 1 essa matriz sigma 1 é 0, 1, 1, 0. Então eu vou ter a identidade, que é 1, 0, 0, 1, mais I beta sobre 2, vou colocar assim, sigma 1, que é 0, 1, 1, 0. Esse pedaço aqui.
Depois, quando eu aqui elevei ao quadrado, ficou menos beta 2, veio o 4 daqui e o 2 da série de 3, então ficou sobre 8. E aqui sigma u ao quadrado, que é a identidade. Então ficou aqui menos, vamos botar assim, beta sobre 2, né, ao quadrado, ficou assim, menos 1/2 de beta sobre 2 ao quadrado, 1, 0, 0, e assim vai. Então a gente vai ter uma série do cosseno de beta sobre 2 na diagonal, vai ficar algo assim, cosseno de beta sobre 2, aí aqui nós vamos produzir I seno de beta sobre 2, vai ficar seno de seno de beta sobre 2, aqui vai ficar I seno de beta sobre 2, e aqui o cosseno de beta sobre 2. Então essa matriz aqui é a matriz que faz uma rotação de um ângulo beta em torno do eixo do x no setor espinorial. Bota essa matriz aqui, e essa matriz aqui tem a mesma forma que essa, que é uma rotação em torno do eixo dos ex, ela é diagonal, então fica mais fácil exponencial. Então tudo bem, eu posso agora fazer isso em qualquer espaço. Se eu pegar um quadruplete agora, basta saber quem são as matrizes de Pauli 4x4. Que a gente pode construir facilmente também. Então, só para lembrar. Então isso identifica o grupo. O grupo é o parâmetro e o gerador. Agora, o gerador muda de forma de acordo com a representação, porque ele vai estar trabalhando com multiplates diferentes. Cada representação é um multiplate. O conceito de multiplate em física é um conceito ligado a uma representação do grupo. Lá na mecânica quântica, quando a gente estuda mecânica quântica, né, e estuda, por exemplo, vai resolver um problema, vamos dizer assim, um problema estacionário, né, do átomo, uma equação de Schrödinger estacionária, a gente tem H, vamos dizer assim, H do estado psi, que eu não sei qual é, igual a, vamos pegar o problema estacionário, igual a E psi. Então, se o nosso hamiltoniano é invariante, vamos imaginar que existe uma transformação de simetria, nós já fazemos isso em mecânica quântica diretamente, né, direto, pode dar simetria de translação, simetria de conjugação de carga, não importa, a gente estuda alguma simetria, rotação, átomo de hidrogênio, tem uma simetria S-O3. Então, existe um operador U, que vai fazer uma transformação do hamiltoniano e vai deixar o hamiltoniano invariante. Existe isso aí. Então eu faço uma transformação que deixa o hamiltoniano invariante. Transformei, mas o H' é igual a H. Então eu posso chegar aqui e colocar o H. Psi igual a E. O operador passa, porque a energia é um escalar. O operador passa. Aí agora aqui eu coloco o dagger U. Nota a identidade aqui. Então o hamiltoniano é invariante. Então eu tenho que H, atuando no estado U psi, também tem a mesma energia que psi. Então, ou seja, eu estou chegando no conceito de degenerescência. Eu tenho um estado psi', que é o estado, o mesmo alto valor do hamiltoniano. Então eu tenho dois estados distintos com a mesma energia. Isso é degenerescência. Então, sempre, ou mais, né, vai depender dessa transformação. Eu posso, a partir desse U psi, construir um certo número de estados psi independentes. É o que vai formar aquele multiplete de estados degenerados. Como no átomo de hidrogênio, nós temos lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, né, 3p6, 3d10. Então, o que eu tenho aqui nesse primeiro nível? Eu tenho dois estados degenerados. Eu faço uma transformação em cima do estado fundamental, chego a um outro estado fundamental que tem a mesma energia, mas com spins diferentes. Depois vou para o nível de energia 2. Vou encontrar 8 estados degenerados. Então, a partir do psi, essa transformação 1 psi, ela vai gerar 8 psis independentes com a mesma energia. Depois eu vou gerar 18 psis independentes com a mesma energia. Então, esses 2, 8, 18, né, são as degenerescências, né, dos níveis de energia. Claro, o átomo de hidrogênio considerado sem interação, sem efeitos ímã, sem efeitos Stark. O átomo de hidrogênio original, com todas as simetrias, né, que é uma simetria, o hamiltoniano tem simetria aparente SO3, mas a simetria do átomo de hidrogênio não é essa. A simetria verdadeira é uma simetria SO4.
SO3 é só a simetria do potencial, porque o potencial é central, é 2 sobre R. Então é uma simetria invariante por rotação em 3 dimensões. Mas na verdade a simetria do átomo de hidrogênio é muito mais ampla, é uma simetria dinâmica chamada SO4. E esse 2, 8, 18, 32, etc., são as diferentes dimensões das representações de SO4. Então eu vou ter matrizes SO4, 2 por 2, matrizes SO4, 8 por 8, matrizes SO4, 18 por 18, matrizes SO4, 32 por 32, e assim vai. Então, a mecânica quântica, né, quando ela trabalha com a degenerescência, na verdade a degenerescência é o reflexo de uma simetria. Então, tem uma simetria por trás de toda a degenerescência. Foi aí que justamente o livro do Weil, né, de teoria de grupo, de 1928, né, Group Theory and Quantum Mechanics, né, quer dizer, Weil, ele vai na direção de mostrar que a mecânica quântica ela é toda direcionada pela teoria de grupo. Por trás da mecânica quântica existe uma teoria de grupo muito forte. Todo o conceito de degenerescência está ligado a simetrias, e quebra de degenerescência está ligada à quebra de simetria. Quer dizer, quando você coloca um campo magnético externo e tem o efeito Zeeman, você quebrou a simetria SO4. E aí você quebra a simetria. Você não tem mais essa invariância, e aí você perde a degenerescência. Você já não pode mais aplicar essa linha de raciocínio aqui, que você vai ter estados distintos com a mesma energia. Então o que é o forte da simetria está aí. Então, quer dizer, a simetria ela é o conjunto de parâmetros e o conjunto de geradores. As diferentes representações seriam os diferentes multiplates de estados degenerados. Na mecânica quântica são estados, são níveis de energia. Na física de partículas, a gente fala de massas. Então eu teria 2 partículas com a mesma massa, 8 partículas com a mesma massa, 18 partículas com a mesma massa. Quer dizer, o análogo, né, saindo da mecânica quântica que fala de energia, a gente vai para a física de partículas que fala de massa. É sobre C2. Se eu dividir as energias por C2, eu estaria chegando às massas, né? Seriam massas degeneradas. Então, quando a gente encontra na física de quarks, né, os quarks, né, 3 quarks, depois eu encontro um octete de mesons, um octete de bárions, 3, 8, 12, do decuplete. O que eu estou tendo que esses números que aparecem na física hadrônica, né? 3, 8, 12, 15. Então eu tenho um triplete de quarks, um octete de mesons, um octete de bárions, um dodecuplete de bárions e assim vai. Então a gente encontra esses grupos. Esses grupos são isso aqui. Só que essa matriz aqui seria uma matriz de SU3. Eu teria uma simetria SU3 em cima de um estado, gerando 8 estados distintos, ou gerando 12 estados distintos, que isso caracteriza a representação. A simetria é SU3, mas as representações são diferentes de representações de SU3. Certo? Se eu pegar SU3, todo mundo entende. A matriz SU3 é uma matriz unitária. E com determinante 1. Então, se ela tem determinante 1, ela pode ser escrita como exponencial de alguma coisa. E se ela é unitária, exponencial, o ômega d'H vai ser o ômega, vai ser menos ômega. A matriz é anti-hermitiana, então eu boto um I aqui, isso aqui continua tendo traço 0, determinante é 1, e essa matriz passa a ser hermitiana. Então, na verdade, o grupo SO3 é o grupo ligado à álgebra das matrizes hermitianas de traço 0. Então, se nós olharmos as matrizes hermitianas de traço 0, 3 por 3, obviamente, né? Então, se eu pegar uma matriz 3 por 3 hermitiana, toda matriz hermitiana tem diagonal real. Então, vamos dizer assim, aqui é alfa, aqui é beta, aqui é gama. Se ela é hermitiana, vamos dizer assim, aqui alfa, beta, gama, delta, mais i epsilon, delta, menos i epsilon. Zeta, mais i teta, zeta, menos i beta, alfa, beta, beta, delta, kappa, menos i. Então está aqui, essa matriz hermitiana 3 por 3 mais geral, mas ela tem que ter traço 0. Então, se ela tem que ter traço 0, isso aqui eu posso escrever como menos alfa, menos beta. Então, quantos parâmetros ela tem? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, teta,
alfa, beta, gama, não, alfa, beta, delta, epsilon, zeta, teta, kappa, lambda. 8 parâmetros. Então, ela tem 8 parâmetros independentes. Então, o grupo SO3 ele tem 8 parâmetros, vai ter 8 geradores. Eu posso escrever essa matriz, eu posso expandir essa matriz nessa base. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Mais beta, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. Mais delta, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. E assim vai. Mais epsilon, 0, I, 0, menos I, 0, 0. Então você vai ter 8 geradores. Então o meu grupo tem 8 parâmetros e 8 geradores. Então eu tenho 8 matrizes, 3x3, hermitianas, de traço, são chamadas matrizes de Gelman. Lá são as matrizes de Pauli, que seriam as matrizes de Gelman. Então 8 matrizes, 3x3, hermitianas, de traço U. Então, meu grupo tem dimensão 8 parâmetros. Mas, essas matrizes têm uma álgebra, que pode ser representada em termos de matrizes 3x3, 6x6, 8x8, 12x12, 15x15, 18x18 e assim vai. Então, o meu grupo SO3, ele vai admitir tripletes, sextetes. Ele não admite, por exemplo, um quadruplete, nem um quintete. Admite um octete, dodecuplete, sei lá, 15 plete, 18 plete e assim vai. Então, ele não admite todas as representações possíveis, mas o grupo já me diz isso aí. Eu posso, já sabendo o grupo, você sabe quais são as representações que esse grupo pode ter. Para isso existe um procedimento matemático, a teoria de grupos, chamado diagrama de pesos. A rede de pesos ou diagrama de pesos. Isso eu acho que o Sebastião deve ensinar no curso dele de QCD. Bom, então só para chamar a atenção de vocês, então a questão que o Dória estava levantando. O grupo, ele é definido por um certo número de parâmetros e um certo número de geradores. Mas depois, esses geradores podem admitir, quer dizer, claro, aí SO3 tem que algo. Se eu pegar esses geradores aqui de SO3, que são 8 geradores, e verificar a álgebra deles, eu vou verificar que essas 8 matrizes geradoras, que eu vou chamar de lambda A, lambda B, esse A e B vão de 1 a 8, eu tenho 8 geradores, eles vão satisfazer a essa relação aqui. E vai aparecer aqui um conjunto de constantes numéricas, que vão ser meio, raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, lambda C. Essas aqui são chamadas as constantes de estrutura do grupo SO3, são tabeladas. Então eu sei que esses geradores satisfazem a essa álgebra. Então essas matrizes são 3x3, mas agora eu posso encontrar 8 matrizes, por exemplo, posso encontrar 8 matrizes, por exemplo, 12 por 12, que satisfazem essa mesma álgebra. Todas as 8 matrizes 12 por 12 fecham essa álgebra, independentemente da dimensão da matriz, esses coeficientes são os mesmos. E aí vai na direção que você falou. A álgebra independe da representação. Essa relação aqui, ela vale para qualquer representação. Eu posso mudar a dimensão das matrizes sem mudar essa lei de produto. É a constante de estrutura que define a álgebra, então. A constante de estrutura, ela está definida. Claro, ela define a álgebra, se você fizer uma mudança de base, que a álgebra, os geradores formam uma base da álgebra. Se você mudar a base, você muda as constantes de estrutura. Mas fixado uma base, as constantes de estrutura são fixas. Porque quando você faz uma transformação, você muda de base num espaço vetorial, se você vai mudar de base, você vai fazer uma transformação. Você vai passar de geradores lambda A para geradores lambda A', através de uma transformação. Sei lá, uma transformação que vai ser SAB lambda B. E aí essa matriz S vai mudar a constante de estrutura. Mas fixado uma base, a constante de estrutura não muda. A constante de estrutura só muda se você mudar a base. Mas aí se você fixa aquela base, você pode trabalhar com a matriz que você quer. 12 por 12, 18 por 18, 6 por 6, que aquela relação não vai mudar. Ele muda de acordo com a lei de transformação, por exemplo, de observador. Assim. Isso, se você fizer uma transformação... por que você diz que muda? O que muda? A constante de estrutura? É, ela só a transformação também. A constante de estrutura não, você pode manter o mesmo observador, mas eu observador, eu tenho poder de decisão, eu vou mudar a base que eu estou trabalhando. Eu não preciso mudar o observador, basta mudar a tua cabeça. Hoje, eu estou com a cabeça hoje para uma outra base, aí você muda a tua base, você não precisa mudar de observador. Certo? Tá legal? Tá ficando assim, eu queria só que vocês
Claro que eu não estou ensinando nada a ninguém aqui, estou só trazendo conceitos para a gente vai manipular um pouco nessas direções. Fala, Dória, por favor. Sim, classicamente você está falando do grupo tem parâmetros e geradores. Parâmetros e geradores. Agora, por exemplo, se eu dissesse, eu vou pegar aqueles geradores, então o número de parâmetros praticamente é igual ao número de geradores. Isso. Agora, se eu quiser fazer o seguinte, vou pegar aqueles geradores e vamos dizer, associar só um parâmetro. Sei. Eu faço uma rotação. Todo mundo com o mesmo ângulo. Todo mundo com o mesmo ângulo. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quer dizer, eu seria, vou dizer, assim como você gosta de falar de Dirac, eu chamaria de Nether. Nether, tá. Nether. Para Nether, a simetria é o teorema de Nether, né? As leis de conservação que a simetria dá. Agora, quem dá as leis de conservação não os geradores, é o parâmetro. Certo. Então, os parâmetros independentes. Se você tomar todos os parâmetros iguais, eles vão deixar de ser independentes. Mas, digamos, eu posso pegar um parâmetro e com toda aquela matriz de geradores associar um parâmetro. Sim, mas aí você está pegando uma situação muito particular, você não vai tirar o teorema de Nether assim se você disser todos os parâmetros são iguais. E aí, porque se todos os parâmetros são iguais, você não vai poder garantir que aquela relação que te dá do teorema de Nether, a lei de conservação, é válida, porque o que é fundamental do teorema de Nether é que aquilo é válido para parâmetros inteiramente arbitrários. Se você fixar um parâmetro, você está fixando uma situação. É como se você tivesse isso aqui, né? Se você tiver uma base de vetores linearmente independentes, coeficientes alfa i, vetores epsilon i igual a zero, né? Se esses vetores aqui são completamente lineares, são todos linearmente independentes, quer dizer, a solução dessa equação é alfa i igual a zero. Mas agora, se você coloca esse alfa, diz que todos os alfa i's são iguais a alfa, você pode ter isso aqui igual a zero, fazendo alfa igual a zero. Você não pode mais generalizar, porque a gente tem que ter cuidado. Quando a gente fizer o teorema de Nether aqui, chama a atenção disso para a gente discutir esse ponto. Quer dizer, o que é fundamental do teorema de Nether é que a invariância gera uma lei de conservação se você justamente fizer uso da total independência dos parâmetros. Você precisa ter todos os parâmetros livres e soltos para poder garantir que vai sair uma lei de conservação. Vamos voltar a falar sobre isso quando a gente fizer o teorema de Nether. Que a simetria, o grupo está ligado aos parâmetros e aos geradores. Isso, o grupo está ligado aos parâmetros e aos geradores. Isso não tem problema. Isso não tem problema. Agora, a simetria, para mim, está ligado simplesmente aos parâmetros. Sei. O parâmetro é que define... Não, eu diria que isso é verdade. Para a gente pensar, se a gente voltar na teoria de grupos, e o que é um grupo topológico? O grupo de Lie, antes de mais nada, ele é um grupo topológico. O que é um grupo topológico? Um grupo topológico é um espaço, o grupo não é uma álgebra, o grupo não é um espaço vetorial, o grupo não tem uma estrutura linear. O grupo é um espaço de parâmetros. E esse espaço é um espaço topológico. O que significa esse espaço topológico? É um espaço de parâmetros no qual você definiu uma noção de vizinhança. Então, na verdade, você pode pensar, por exemplo, vamos só rapidinho aqui pensar, só para a gente voltar aqui o que o Dória está falando, vamos pensar no grupo SU2. O que é o grupo SU2, só para a gente maturar essa ideia. O grupo SU2 é o grupo desses parâmetros, matrizes 2×2 complexas, unitárias e com determinante 1, especiais. Então, a matriz ela tem essa característica, a matriz geral de SU2, ela tem essa característica, que ela é, vamos dizer assim, A, B, C, D. Tudo complexo. A matriz não é hermitiana, a matriz é unitária. Então, isso significa que o S da águia, que é o hermitiano, é o transposto complexo conjugado. Então, vai ficar aqui A estar, C estar, B estar, D estar. Isso aqui é o conjugado hermitiano dessa matriz. Transpõe o conjunto. Mas, por ser uma matriz unitária, isso é o S a menos 1. Como é que eu inverto uma matriz 2×2? Divido pelo determinante e troco A com B. D menos B menos CA. Essa matriz aqui inverte, fica AD menos BC dividido por isso dá 1.
depois menos AB mais AB dá zero, CD menos CD dá zero, depois menos BC mais AD sobre AB dá 1. Então essa matriz aqui é a inversa dessa. Mas o determinante é 1, a matriz é especial, então isso aqui não existe. Então se a minha matriz é SO2, eu fiquei com a matriz bem vinculada, o D é o A estar. Já reduziu o número de parâmetros. E o D, o C, é menos B estar. Então essa matriz que tinha A, B, C, D, ela não é hermitiana, então a diagonal dela não era real, ela tinha A, B, C, D. Ela tinha 4 parâmetros reais, portanto, 4 parâmetros complexos, portanto, 8 parâmetros reais. Depende de 8 parâmetros reais. Agora eu vi que ela está dependendo de quê? Aqui tem real e imaginário, quer dizer, isso aqui eu posso escrever como sendo alfa mais e beta, gama menos e delta, menos gama menos e delta. Se eu conjugar isso aqui, vai ficar gama estar, vai ficar gama mais e delta. Aí quando tomar o menos vai ficar mental. E aqui vai ficar alfa menos e beta. Então essa matriz aqui tem 4 parâmetros. Mas eu sei que o determinante dela é 1. Então, isso vezes isso, menos isso vezes isso, vale 1. Então eu vou ter alfa 2, mais beta 2, mais gama 2, mais delta 2 igual a 1. Então, o espaço de parâmetros do grupo SO2 é isso aqui. SO2 tem 4 parâmetros formando uma hiperesfera quadridimensional. Isso aqui é uma 3 esfera. Isso aqui é uma esfera unitária no espaço de 4 dimensões. Portanto, eu posso escrever delta como função de alfa, beta e gama. Então, eu estou associando a matriz. Então, isso aqui é o espaço topológico. Qual é a topologia que está por trás do grupo SO2? É uma esfera S3. Então, o espaço de parâmetros do grupo SO2, eu posso, para cada ponto dessa 3 esfera, desde que eu conheça alfa, beta e gama, eu construo delta e coloco nessa relação. Então, para cada ponto de S3, eu posso associar uma matriz de SO2. Então, esse é o espaço topológico, é o espaço dos parâmetros. Então, isso nesse sentido que eu digo que o grupo é topológico. Você não está nem falando de gerador, você está falando que os parâmetros que constituem essa matriz, eles formam uma esfera tridimensional. Se eu pegar o grupo SO2, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Vou pegar o grupo SO2. Então, quem é o grupo SO2? É o grupo mais simples, né? Tem matrizes 2 por 2 reais, ortogonais, com determinante. Então, vamos pegar a nossa matriz SO2, ela vai ter essa estrutura aqui. A, B, C, D. Só que essa matriz, ela é ortogonal. Então, vamos pegar o transposto dela. A, C, D, D. Mas o transposto dela é o inverso dela. Quem é o inverso dela? É 1 sobre AD menos BC, B, menos B, menos CA. Determinante é 1. Então cai fora aquele denominador, que a matriz é especial. Ela tem determinante 1. Então, o D igual ao A. E o B, o C, o C igual a menos B. Mas ela tem determinante 1. Então, A2 mais B2 é igual a 1. O que é isso aqui? Isso aqui é o círculo unitário. Isso aqui é o S1. Então, esse círculo, esse espaço topológico aqui, que é esse círculo, ele na verdade pode ser associado a uma matriz SO2. Basta eu pegar um ponto qualquer desse círculo, um ponto aqui qualquer unitário, sei lá, raiz de 2 sobre 2. Automaticamente B é menos, mais ou menos, raiz de 2 sobre 2. Boto aqui para construir a matriz. Então, a cada ponto desse círculo, eu posso associar uma matriz de SO2, uma matriz R, 2 por 2. Então, esse é o espaço topológico. Então, a topologia de SO2 é a esfera, é o círculo unitário. Então, tem 2 pontos que vão na mesma matriz. Isso. Aí você, isso. Então, o espaço não é simplesmente conexo. Essa é uma outra propriedade topológica. Ele é ele é multiplamente conexo. Então, então é isso que o Dória está querendo chamar a atenção. Cada grupo tem uma topologia por trás dele. Se vocês pegarem S13, tem 8 parâmetros.
Vocês podem perguntar, o que está por trás de SO3? É uma 8 esfera? Não, é o hiperboloide 8-dimensional. Isso está demonstrado na literatura. Se a gente pegar a matriz SO3, ela depende de 8 parâmetros, a gente mostrou, né? A álgebra de SO3, ela tinha essa estrutura aqui, alfa, beta, menos alfa, menos beta. Isso é a álgebra, né? Aí aqui a gente tinha gama mais e delta, gama menos e delta. Epsilon mais e zeta, epsilon menos e zeta. Kappa mais e lambda, kappa menos e lambda. Então essa aqui é a matriz, a matriz genérica da álgebra, né? Essa matriz aí hermitiana de traço nulo. Ela não é unitária, ela não é uma matriz do grupo. Ela não está aqui. Está aqui. Ela não tem determinante 1 e ela tem traço 0. Essa aqui tem determinante 1, essa aqui tem traço 0. Essa aqui é unitária, essa aqui é hermitiana. Então eu estou aqui, estou nessa álgebra aqui, mas eu sei que a exponencial de I SO3 é igual a SO3. Estou fazendo isso aqui. Então, meu espaço topológico está aqui, eu tenho 8 parâmetros, alfa, beta, até lambda, tem 8 parâmetros. Esses 8 parâmetros estão ligados com? Qual é a relação entre eles, né? Então, aí a gente vê que isso aí vai dar um hiperboloide. Então, todo grupo de Lie, por trás dele tem um espaço topológico, que pode ser simplesmente conexo, duplamente conexo, mas aí você vai estudar a topologia. Então, você pode olhar o grupo de Lie, e você que faz relatividade, a gente pode pegar um grupo de Lie, para a gente que faz, quem faz álgebra, a gente olha o grupo pelas constantes de estrutura. Para quem faz topologia, você olha o grupo pela curvatura, pela métrica. Então, todo grupo, ele é um espaço topológico. Esse espaço topológico pode ser metrificado, você pode introduzir uma métrica, e aí ele vai ter conexão, vai ter curvatura. Então, você pode tratar um grupo como se fosse um espaço curvo, usando todo o mecanismo, vamos dizer, o ferramental da geometria diferencial. Ou você pode olhar para o mesmo grupo de um ponto de vista meramente algébrico, usando matrizes e propriedades de matrizes. Então, são duas formas de você atacar o grupo. Mas o que o Dória está colocando que é importante é que o que define o grupo mesmo é o espaço de parâmetros. Se você tem os parâmetros numa quadra-esfera, numa três-esfera, num hiperboloide ou num círculo unitário, é isso que define o grupo. Certo? Fala aí. Então você pode associar um problema de relatividade geral, problema de espaço curvo? Pode. Há um problema de álgebra? Pode. Por isso você estuda os vetores de Killing. Quando você pega uma média, se você pegar qualquer livro de relatividade geral, você vê que tem capítulos especiais sobre Killing vectors. Quer dizer, o que os vetores de Killing fazem? Eles vão dar para você as isometrias da métrica. E isso aí é muito importante para você resolver, por exemplo, as equações de Einstein. Você pode usar fartamente a teoria de grupos para resolver problemas em relatividade geral também. Tá? A teoria de grupo é uma técnica muito poderosa. E ela tem sido para nós, né, da física em geral. Hoje em dia a teoria de grupo não está só na física de partículas, como foi no início. Ela está, na mecânica quântica, na física de partículas, ela está hoje fortemente na matéria condensada, está fortemente na física nuclear. A física nuclear toda é muito baseada em teoria de grupo. Está na relatividade geral também, toda aquela classificação de Papapetrou, das soluções das equações de Einstein, tudo aquilo é feito com muito recurso de teoria de grupo. Tem um trabalho muito bonito, que eu vou falar com vocês no curso, quem fizer o curso de eletromagnetismo, que um autor iraniano, ele classificou todas as soluções da elerodinâmica axiônica, sobre a qual nós vamos falar aqui no curso de eletromagnetismo. Ele classificou todas as soluções da elerodinâmica axiônica usando meramente teoria de grupo. Então é uma técnica muito importante. Bom, então só vou dar um intervalinho daqui a pouco, só para a gente dar uma parada onde eu cheguei. Então nós chegamos aqui, só para fechar aqui, o ciclo do SO3. Então nós falamos do SO3, vimos que o SO3 pode ser colocado na representação espinorial, que é a representação de spin meio. Portanto, é a representação 2S mais 1 igual a 2. Então, é a representação bidimensional. São as matrizes de Pauli. Então, os geradores, a álgebra é essa aqui. Sigma I, só por 2, né? Depois, então,
essas transformações de SO3, elas vão atuar nos espinores. Os espinores de SO3 são os espinores bidimensionais, tipo espinores de Pauli, psi1, psi2. Então, se nós fizermos uma rotação em cima de um espinor, eu vou pegar um espinor, vou fazer uma rotação, SO3. Então, esse meu espinor vai no espinor psi'. Claro, eu vou fazer uma rotação, eu vou mudar as coordenadas também. O tempo não muda, vamos dizer que esse espinor seja uma função do tempo e do espaço. Então, eu estou fazendo uma rotação. Essa mesma rotação, essa rotação é feita no espaço das coordenadas, né? Então, essa mesma rotação, quer dizer, eu saí, eu tenho um espinor psi de tx. Aí eu fiz uma rotação espacial. Quando eu faço uma rotação espacial, claro, o componente espacial vai rodar pela matriz de SO3. X' aí vai ser RJ, XJ, aquela nossa matriz SO3. É a matriz 3x3 de SO3. Essa matriz aqui ela é construída com aqueles geradores sigma e 2. São aqueles 3 geradores. Então eu faço a rotação, as coordenadas são vetores. Então as coordenadas elas percebem essa rotação. Mas os espinores são objetos 2x2, eles percebem essa rotação. Então meu espinor, a transformação vai ser essa. Nesse novo, o espinor novo nas coordenadas novas vai ser a matriz SU2, então nós vamos ter aqui uma matriz que eu vou chamar de S, psi, px. Onde S é a matriz exponencial, que está aqui de I, aí aqui as rotações, os ângulos de rotação, os correspondentes geradores. Então essa matriz aqui é essa matriz aqui. E nas coordenadas eu vou ter isso aqui, x' aí, vai ser essa matriz RJ, XJ. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que o argumento do espinor sente uma rotação diferente da que o próprio espinor sente, quer dizer, isso aqui é uma matriz 2x2, que está atuando no objeto que é um vetor coluna de 2 linhas, 2 componentes. Agora, essas coordenadas, elas são 3x3, elas vão estar sendo rodadas por uma matriz 3x3. E aí a gente vai fazer no próximo, depois do intervalo, a conexão. Vai mostrar o seguinte, que essas matrizes R estão aqui nesse espaço de coordenadas. Se eu pegar uma matriz R10, atuar nas matrizes de Pauli, e aqui R-1, que nós vamos ter aqui, pegar essas matrizes aqui, S, são as matrizes 2x2. Essas matrizes vão estar atuando nas matrizes de Pauli. Isso aqui vai dar para nós R e J, sigma J. Vamos mostrar isso. Que é isso aqui que vai conectar, alguém me perguntou, o SO2 com SO3. Essas transformações aqui são transformações de SO2. E essas transformações aqui são transformações de SO3. Quer dizer, as matrizes de Pauli, elas são híbridas. Elas são 2x2, elas estão no espaço espinorial. Mas elas carregam um índice que está o tempo todo lembrando a elas que elas percebem o espaço-tempo. Elas têm um índice referente aos eixos coordenados. Então, as matrizes de Pauli, elas são, vamos dizer, elas têm um caráter vetorial, elas são exatamente como as coordenadas x, y. Elas percebem o espaço e, por elas perceberem o espaço, elas levam a rotação para o espaço espinorial. Porque o que está em jogo é isso aqui. Eu tenho meu espaço-tempo aqui. Quer dizer, meu espaço de coordenadas, meus eixos coordenados estão aqui. Aqui é x, y e z. Nesse ponto do espaço, no instante de tempo t, eu tenho meu espinor. Tem um espinor aqui. Espinor não vai botar flechinha porque ele não é vetor. Eu tenho um espaço espinorial. Cada ponto do espaço, eu tenho um espaço espinorial. E aqui eu defini meu espinor. Meu espinor que está nesse ponto é um espinor que vive nesse espaço. É o meu espinor psi. Só que quando eu faço uma rotação nesses eixos, esse ponto, quando eu mudo os eixos, as coordenadas desse ponto mudam. Quando eu rotar os eixos, esse ponto é o mesmo ponto, mas ele vai ser visto com coordenadas distintas pelo gerador, pelo observador que foi rotacionado. É o que a gente chama de uma transformação passiva. Eu fui de um observador para outro sem mexer no ponto de observação. O
ponto ficou aqui. Eu simplesmente rodei os eixos. Então, meu ponto mudou porque o observador mudou. É a chamada transformação passiva. E aí, esse meu ponto mudou. Bom, ele mudou de coordenadas, mas o ponto não mudou. Então, esse espaço aqui está aqui. Esse espaço continuou paradão. Ele não tem nada a ver com o espaço-tempo. Ele está paradão aqui. Os espinores não têm nenhuma referência ao espaço-tempo. Eles não têm índice I. Eles têm um índice completamente diferente. Tem um índice alfa, que é 1 e 2. Está dentro de um outro espaço. Então, esse aqui é o espaço espinorial. É um espaço complexo, bidimensional. Só que, quem atua sobre ele são as matrizes de Pauli. 3 matrizes de Pauli. Mas elas carregam esse índice. 1, 2, 3. Então, quando eu rodo aqui, elas percebem a rotação. Então, quando eu faço essa rotação no espaço-tempo, as matrizes de Pauli, elas vão perceber a rotação. Só que, essa rotação, como elas percebem a rotação e elas atuam sobre os espinores, que isso aqui são matrizes 2 por 2, atuando em vetores coluna, né, vetores espinoriais. Então, quer dizer, essa matriz, ela percebe a rotação, ela vai induzir a rotação no espinor. Então, o espinor, ele vai sentir a rotação. E aí, a relação entre a rotação que o espinor sente e a rotação que é feita nos eixos coordenados e que, portanto, perpassa para as matrizes sigma, me dá essa relação aqui. E aí, aqui eu vejo, como o nosso colega falou, o David Ovitch, é Henrique, né? Ele falou, você falou, mas você nem lembra, não me comprometa, voltou a essa idade, no meu tempo de jovem, quando tinha período militar, fulano, não falei nada, não me comprometa, todo mundo tinha medo dos milicos, né? A gente está voltando um pouco, né? Ninguém mais quer se comprometer, não falei nada, né? Então você falou o seguinte, falou uma coisa boa, falou uma coisa certa, você falou, para mais transformações de S2, se eu mudar S por menos S, essa relação não muda. Então, a mesma matriz de rotação no espaço-tempo pode estar associada a 2 matrizes que diferem por um sinal no espaço espinorial. Então, exatamente, eu não tenho um difiomorfismo, eu tenho um homomorfismo. Para cada rotação aqui, eu tenho 2 rotações equivalentes aqui, S e menos S. Então, é isso que me diz que esse espaço aqui é duplamente, o S3 ele é duplamente... Falou, agora eu falei, isso não dá cadeia, não pode ficar na frente, não dá no nosso tempo, porque era o DOPS, né? Isso ninguém vai te levar para o DOPS. Tá legal, tá aí. Então é só isso que eu queria chamar. Eu vou parar a aula aqui nesse momento, dá 15 minutos de intervalo, e aí a gente vai fazer a conexão entre SO2 e SO3 via matrizes de Pauli. Porque aí a partir daí a gente vai definir todos os campos tensoriais e espinoriais que existem no espaço não relativo. Tá bom? Depois a gente estende isso para o grupo de lá, certo? Bem, então são 6h15, né? Então 6h30 a gente retorna aqui.